né, um material documentado aqui. Primeiro de tudo, gratidão pela presença de vocês e pelo esforço em terem produzido esse material. Muitas vezes, talvez tão simples, mas de uma qualidade enorme. Eu fiz questão de ler item por item e acredito que aqui os professores terão esta mesma experiência que eu tive, de me imaginar muitas vezes na situação de vocês, na realidade de vocês. Isso que é bacana da EJA. Nenhum outro ciclo educacional ele aproxima tanto o professor da realidade do estudante quanto a EJA. E nesta noite, o que nós queremos proporcionar para vocês, além, obviamente, de um trabalho técnico voltado à questão do projeto literário, principalmente da língua portuguesa, mas ligando todas as questões que, de uma forma ou outra, é um trabalho interdisciplinar, que envolve todas as experiências. Além disso, além dessa questão da educação em si, do aprendizado, da instrução, vivenciar um pouco a experiência de vocês, para nós, é muito enriquecedor. Nesta tarde, para mim foi, e eu tenho certeza que será para todos os professores que aqui estão. Nós estabelecemos, de certa forma, uma ordem para que nós pudéssemos expor aqui todo o material que vocês colocaram para a gente. Então, eu vou pedir todo o carinho possível, porque nós temos diversos materiais. Nós temos materiais visuais, como cartas, vídeos. Nós temos áudios também, que precisam contar com a boa audição de vocês, com o cuidado de vocês, certo? Porque vocês vêm trazendo para a gente uma história de vida, testemunho de vida. Tivemos eu considero, né, ele não está aqui presente, porque inclusive está na igreja dele, mas eu considero uma pregação, são falas muito fortes, muito intensas. Nós tivemos cartas extremamente bem construídas, falas extremamente bem feitas e textos muito bem construídos. Isso é muito bacana. É gratificante, é sensacional ver isso. E nós já vamos começar com a exposição do trabalho de Elane, certo? Se o padrinho dela estiver aí, fique à vontade para falar, né, sobre os desafios deste trabalho. Maria Lúcia. Boa noite, Lúcia. Como é que tá? Como é que foi esse desafio do trabalho? Assim, para mim esse trabalho foi gratificante. Os meus afilhados, Elane não está, né? Mas graças a Deus eu não tive muito trabalho com eles, não. Elane, na verdade, ela escreveu uma carta. E a carta foi bem extensa e eu não consegui enxergar a letra dela, porque eu não enxergo de perto, né? Eu falei com ela assim, que tal você gravar um áudio? Ela falou, Lúcia, é melhor então? Aí eu ouvi a história de vida de todos, né? Dela, Adriana, Lucas, né? Lucas e Arlete. Eles foram, assim, excelentes comigo, muito companheiro, né? A Adriana, eu vim acompanhar ela, foi 22 de setembro, eu estou apadrinhando ela, né? E, assim, um exemplo, cada um deles. Só gratidão e orgulho de cada um. Bacana. Então, peço já a atenção de vocês para a gente poder reproduzir esse áudio, como o Lúcio acabou de colocar, no qual ela narra um material escrito. E é uma narrativa muito forte, muito bem colocada de Elane. Tá bem? Vamos para a nossa primeira exposição, então. Prestem atenção e quem quiser falar algo sobre, fique à vontade, tá bem? É um momento importante para nós discutirmos a questão do conto, da construção do conto. Prestem atenção nas características do conto em todas as exposições que nós teremos aqui. Viu? Vamos lá, primeira. O áudio tá bacana, tá bem alto, então aproxima aí o fone, aumenta o fone aí, né? Aumenta o telefone ou o computador no que você estiver, tá bem? Primeiro trabalho exposto aqui, trabalho de Elane, da madrinha Lúcia. Meu nome é Elane, filha de Sebastiana Ruas dos Santos e Geraldo Batista. Nasci 17 de 10 de 1981, na zona rural de Grão-Mogol, em Barrocão. Vim de uma família muito humilde, precisei trabalhar muito nova para ajudar meus pais. Aos 17 anos, engravidei do meu primeiro filho, Isaac, e aos 19 da minha filha, Júnia. Aí tive que deixar os meus estudos. Depois, aos 21 anos, engravidei novamente. Foi uma gravidez gemelar. Foi uma gestação muito tranquila, mas quando ganhei meus filhos, Alan e Aleph, infelizmente, o Aleph engoliu o resto de parto. E por causa disso, veio outros tipos de
doença, aí ele veio a falecer aos 7 dias, mas Deus sabe de todas as coisas. Meus filhos são tudo em minha vida, o qual eu daria minha vida por eles. Em 2007, conheci meu esposo, o qual casamos no final do ano de 2007. E com ele veio Samuel, seu filho, o qual agradeço ao Senhor Deus, que foi uma bênção na minha vida. Tivemos que sair para trabalhar no parque, viajamos por várias cidades trabalhando, mas não demorou muito para o Senhor nos presentear com um carrinho de cachorro-quente. Graças a Deus estamos até hoje. E depois de 10 anos de casados, o Senhor nos presenteou com uma filha, que hoje tem 3 anos, a Lavínia. E somos muito felizes com o Senhor. Hoje, meu maior sonho é terminar meus estudos e poder ver meus filhos realizados. Esses são os motivos qual que o Senhor, né, me dá força para que eu possa continuar de pé e lutar para ver meus filhos realizados e também realizar todos os meus sonhos. Bacana, essa foi a história de vida de Elane, uma história forte, né, Lúcia? Que mostra... O que eu achei mais interessante, Zandé, eu deixei do jeito que ela fez, eu não mexi em nada, não fiz correção nenhuma. Uma que está muito bacana, né, a fala dela, eu deixei do jeito dela, falei, eu quero apresentar o que ela fez da forma dela. Não fiquei lá, faz isso, conserta isso, não. Achei muito interessante quando ela relata o sofrimento dela, né? Hoje eu estava conversando com a Adriana, e aí ela falou algo assim, Lúcia, as pessoas nos vê, mas não sabem a nossa história, né? E agora a gente está tendo uma oportunidade de conhecer pelo menos um pouquinho de cada um deles, né? Isso é valioso, né? E necessário, Lúcia, até para o Demais. crescimento nosso, como ser humano. E vejam que Eu quando a gente... Eu emocionei demais Boa noite. na hora que eu ouvi o áudio dela, até comentei com ela, né, depois, porque eu converso muito com eles. Só não converso muito com o Lucas, mas com elas eu converso muito. Até comentei com ela e tudo, ela falou, Lúcia, eu queria expor mais. Mas ela, né, ocupada e tudo, eu falei, não, tudo bem, tranquilo, de boa. Sim, cada um traz consigo uma luta muito intensa, né? Antes de mais nada, Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. A hora que eu puder ler minha história, você Já fala. colocaremos, fica à disposição. Nós temos uma fila, a fila aqui tá feia, tá pior que a fila da AstraZeneca aqui, viu? Mas já Boa te coloquei noite, aqui, pode Viviane. aguardar. Oi. Tá boa? Joia. Seja muito bem-vinda, viu, Viviane? Nós já fizemos a primeira apresentação de Elane, viu, Viviane? Você ouviu o finalzinho aí? Obrigada. Tá bem? Mas vai estar gravado. Obrigada. Sim, Lúcia. Quando for 7h45, eu vou ter que sair, porque eu tenho que entrar no curso técnico. Perfeito. Mas eu não queria perder as apresentações, mas eu vou ter que sair, viu? Tranquilo, tranquilo. A gente agiliza aqui. Vamos agilizar agora, pessoal. Parabéns, Elane, pelo trabalho, mesmo que ela não esteja aqui, mas nós deixamos esse registro. E vejam a atenção ao conto, a narrativa. Pessoas, personagens diferentes, tempos diferentes, lugares, espaços diferentes, né, Lúcia? Horário, e, né? Exatamente. E principalmente a mudança rápida, né, de situações. Vejam que vocês vão perceber que é um padrão. O conto nada mais é que isso. Em todas as histórias que nós vamos ouvir, tem esse padrão. Personagens diferentes, pessoas diferentes, tempos diferentes, principalmente lugares diferentes. Exatamente. Né? Vamos para o próximo, nosso querido Lucas. Material muito breve, mas muito, muito bacana também. Ele conta um pouco dessa história de vida. Ô, Lúcia, tá bom? Eu falei, tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. Eu sou o Lucas Rian e trabalho no Mar Supermercado. Eu nasci no ano de 2001, no mês de novembro, e sou criador de suínos. Tenho minha moto já e tenho umas conquistas aí. E esse ano quero ver se eu formo, né? E procurar uma melhora.
A narrativa dele não foge, o conto ele é curto, breve, né? Então não foge dos padrões do conto de forma alguma. Mas o interessante é porque ele foi curto e bem rápido mesmo, né? Traça objetivamente esse cenário da vida dele, né? Principalmente Da cenário vida de dele, conquistas. né? O que deixa bem claro aqui para a nossa turma é a questão de trabalhar e estudar. E você percebe que em todas as falas deles, eles deixam bem claro, terminar o ensino médio. Exatamente, ou seja, traça metas, né? Desde o princípio, né? Do nascimento dele até agora, ele vai traçando metas. Bacana. Vamos para a próxima, que é a Arlete. A Arlete traz uma carta. Acho que, Lúcia, se você quiser até ler, Lúcia, eu vou apresentar aqui. Mas fique à vontade para falar dessa experiência que a Arlete trouxe para a gente, tá bem? Não, Zander, pode ler, porque aqui vai ser difícil para enxergar. Então. Perfeito. Ela vem trazer algo sobre Mário de Andrade. Então, ela foi, de fato, ao objetivo do conto mesmo, né? Que é narrar principalmente. Ela acho que ela é a única que escolheu uma história, optou por uma história diferente, exatamente, que não seja a de autoria dela, né? Mário de Andrade. Mário de Andrade nasceu em 9 de outubro de 1893, em São Paulo, e morreu no dia 25 de fevereiro de 45. Ele foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador da arte, crítico e também fotógrafo brasileiro. Na sua infância, ele gostava de tocar piano, foi matriculado no Conservatório Dramático Musical de São Paulo em 1911, foi um dos fundadores do modernismo no país e praticamente criou a poesia brasileira moderna. Ele foi a força motriz, né, por trás da Semana da Arte Moderna, o evento de 1922 que reformulou a literatura e as artes visuais no Brasil. E um membro do vanguardista Grupo dos Cinco. As ideias por trás desta semana, né, foram exploradas no prefácio de sua coleção de poesia da Odisseia, Kervânia Dar, e nos próprios poemas. Dos meus alunos, ela foi a única que foi para o lado do modernismo mesmo, né? Escolha certeira, né, Lúcia? E ela fala sobre as vanguardas europeias, né? São 4 vanguardas europeias que nós temos dentro do modernismo. E ela preferiu optar pela vida do autor, fazer um conto, trazer o relato da vida de um autor. Bacana. Agora nós vamos ouvir o material de Adriana, um autor que, como ela colocou mesmo na construção dela, né, Lúcia, foi simbólico no cenário da língua portuguesa que a gente tem hoje, né? Vamos ouvir agora um áudio de Adriana, que ela conta também, de maneira breve, um pouco da história de vida dela. Meu nome é Adriana, tenho 27 anos, moro em Porteirinha, Minas Gerais. Meus primeiros anos escolares no ensino fundamental foi na Escola Estadual Neco Lopes. A minha infância e adolescência na escola foi muito boa. Fiz amigos, alguns tenho contato até hoje. E gostava dos meus professores. Nessa fase da minha vida, dos 13 aos 14 anos, já trabalhava para ajudar os meus pais, pois sempre fomos bem simples e humildes. E eu e meus irmãos estudava e trabalhava. Foi uma infância difícil, mas feliz. Quando comecei a estudar no ensino médio, na Escola Estadual Miguel José da Cunha, fiz o possível para continuar os estudos, mas com as dificuldades, tive que parar por um tempo. E fui com meus pais para São Paulo, morar e trabalhar. Passando-se uns anos, com as coisas um pouco melhores, voltamos para a minha cidade natal, Porteirinha. E hoje aqui, trabalhando, e aos 27 anos, estou tentando recuperar o tempo perdido e terminar os meus estudos. Bacana, a Adriana traz um relato de fato superação, né, Lúcia? Todos os desafios que ela enfrentou, principalmente com a questão da ausência da escola, né? E a idade, ela era menor, né? Menor de idade, né? Nessa época toda aí. E ela acompanhando os pais. Eu conversei com ela no privado depois, um bom tempo, né? Sobre a história de vida dela. E ela tem mais outros relatos. Ela tem uma ideia muito bacana de vida com relação a crescimento, ao trabalho dela hoje. Cadê ela? Ela pode falar um pouquinho, Adriana? Oi. Fala aí um pouquinho, Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada.
Então, minha história aí foi um resuminho de tudo que eu já passei, que eu vivi. Mas eu tenho, assim, eu penso muito em terminar meus estudos, fazer um curso, porque hoje está tão difícil ficar só num trabalho, assim, simples, por mais que hoje é um modo de ganhar um curtinho a mais na vida, mas eu preciso, assim, eu tenho vontade de terminar para me poder fazer um curso, ter um projeto melhor de vida, para futuramente construir uma família, ter um estudo melhor, dar um futuro melhor. É mais ou menos isso. Bacana, um relato bem importante, né, Lúcia? Até para motivar Isso. os outros estudantes de que não importa o cenário da vida, né? A gente não pode parar. Foi o que eu falei com ela, todo trabalho é digno, né? E porque ela falava muito do trabalho dela, eu mandei um áudio para ela, eu falei, Adriana, todo trabalho é digno. Vai em frente, mas o que hoje nós precisamos mesmo é estudar, ter um curso técnico, ter uma graduação, e é o sonho dela, para que ela possa ter uma vida melhor. Estou amando ser madrinha dela. Obrigada, Lúcia. Tá puxando a sardinha aí, a gente vai começar a disputar aí, viu? Parabéns, viu, Adriana? Essa superação ela é necessária, importante. Você ainda é nova, então tem muito caminho pela frente. Seja pela faculdade, seja por um curso técnico, pelo trabalho, mas o caminho é longo, tá bem? Parabéns. Parabéns a todas. Vamos lá, então, para um material agora que eu peço muita atenção de vocês, porque ele não é um material curto. Posso chamar, né, com muita liberdade, praticamente uma pregação. Eu sou o padrinho de Sidney, que nosso próximo é a ser apresentado, e eu pedi a ele uma fala. Eu via muitos status dele com relação... Olha o sorriso seu, né, Zander? Tá Não, mas foi muito legal o material, ficou muito bacana. E eu via ele com fotos, né, e alguns momentos dentro da igreja, e falei, Sidney, a ideia é a gente produzir um conto. Já que você está muito dentro desse ambiente, conta um pouco sobre a história de Jesus. Conta um pouco pra gente sobre essa experiência. Eu falei, Sidney deve fazer um videozinho de 3 minutos, 5 minutos. Ele deu uma pregação de 19 minutos. Acreditem. Eu li, eu ouvi, na verdade, minuto por minuto. E é algo que te prende, porque ele tem muita verdade e muita firmeza no que ele fala. Eu vou acelerar em 1,5 este áudio, mas que não compromete o entendimento. É só para a gente poder potencializar o nosso trabalho, que nós já atingimos a meia hora. Eu gostaria muito que vocês escutassem. Zander, não deixa o negócio fluir, não vai? Vocês que mandam. Não vai correr com esse negócio aí, não, Zander. Eles fizeram, vamos fluir o negócio aí, ué. Vou colocar aqui para vocês. Prestem bastante atenção no áudio. E na história, é uma história. Ele conta sobre os livros sagrados e principalmente a história de Jesus desde o seu nascimento. Prestem atenção, que há um padrão, aquele padrão que a gente falou. Vamos lá. Quem foi Jesus? De fato, vários se perguntam de fato se Jesus existiu, se ele realmente habitou nessa terra e por todas as coisas que Jesus fez. Eu creio que muitos desconfiam da sua existência por conta das maravilhas e dos milagres que ele fez. Eu tomarei por base um livro que se encontra na Bíblia Sagrada, onde há uma enciclopédia de 66 livros, divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento, onde em ambos fala a respeito de Jesus. Mas eu tomarei por base os livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, onde vem nos relatando detalhadamente tudo sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Quero pegar aí um texto que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Primeiramente, o nascimento de Jesus, nós podemos classificá-lo como um nascimento sobrenatural, diferente dos nascimentos, quero dizer melhor,
do concebimento de um filho no ventre é completamente diferente do de Jesus, pois teria que haver uma relação entre o homem e uma mulher, como tem que haver para se ter um filho, e veremos que Jesus foi completamente diferente no seu nascimento, pois o Espírito Santo que colocou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo que pegou e formou ali, e veremos que Maria, ela era virgem. Tanto é que em Mateus capítulo 1 ainda, o versículo 23 nos mostra: eis que a virgem conceberá e dará à luz. Então, o Espírito Santo tinha tudo planejado para o nascimento glorioso de Jesus. Eu creio que muitos se perguntam se Jesus era um homem normal, um homem como todos os homens, ou se Jesus era um Deus. A Bíblia nos relata que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E o seu nome Jesus, ele pode ser traduzido em várias formas, pois no capítulo 23 de Mateus, capítulo 1, nos fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, veremos que Jesus, ele é Deus, ele é 100% Deus e é 100% homem. E conforme Jesus, ele começou ali, ele nasceu, ele foi crescendo, e a Bíblia nos relata mais sobre o nascimento de Jesus, sobre o decorrer da sua vida, que também existiram vários profetas que antecederam Jesus, que falavam a respeito dele. E muitos não o conheciam, mas a palavra do Senhor nos mostra que houve um homem que falava a respeito de Jesus, e muitos não acreditavam. Homem esse, João Batista, que pregava ali no deserto, falando para arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o Filho de Deus. Então, Jesus, ele... podemos dizer que ele foi um homem perfeito que habitou nessa terra. Um homem que, sem sombra de dúvidas, nós podemos pegar o exemplo da vida dele e trazer para nossas vidas. Pois veremos que Jesus, ele veio com um propósito esse que era de salvar a humanidade, de dar a vida a todos, ensinar algo para a humanidade que ele padeceu por todos nós. E Jesus, ele fez vários milagres. Se formos ler mais em Mateus, Marcos, Lucas, veremos que ele curou pessoas, ele sarou enfermos. E o porquê disso? Por que Jesus curou essas pessoas de enfermidade, até mortais? Porque Jesus, ele tinha todo o poder. Jesus, ele tinha que fazer esses milagres, para que assim as pessoas acreditassem, passasse a ter ali, quem sabe, um sinal na terra, que ele era o Messias. Porque se formos conjecturar, Jesus está falando: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Muitas das vezes ele dizia isso até aos seus discípulos. E veremos que Jesus, o desenrolar da sua vida, do seu ministério, ele teve discípulos. Discípulos eram homens que o auxiliavam em suas viagens, em vários lugares que ele ia. Então ele disse muitas das vezes para os seus discípulos que estavam com ele que ele era o Messias, que ele tinha que morrer, que ele tinha que ressuscitar. E muitos não entendiam. E Jesus tinha que fazer vários milagres para, assim, dar um sinal para o povo que ele era o Messias. E muitos não acreditavam. E veremos que Jesus, apesar de ter várias afrontas do povo da época, que existiam naquela época homens doutores da lei, fariseus que se achavam melhor que todos, se achavam os mais espirituais, se achavam os melhores ali, como se fosse, se nós pegássemos hoje e colocássemos aqui os evangélicos, os católicos ou outras religiões, e colocássemos aqui nos textos sagrados, e veremos que muitos têm disputas assim entre si, sendo que a própria palavra de Deus ela nos mostra que nós devemos viver em união uns com os outros. Nós devemos amar uns aos outros e aceitar uns aos outros, pois eu imagino que o Deus que nós servimos é o mesmo. Nós cremos no mesmo Deus. Claro que existem outros deuses, mas eu creio que tudo tem um trabalhar de Deus. E Jesus foi esse trabalhar que Deus pegou e colocou na terra para nos dar a salvação. Prossigamos aqui onde Jesus ele começou a desenrolar o seu ministério e veremos que no livro de Marcos, o capítulo é o 2, o versículo 13 nos fala assim: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar.
e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aqui vem nos falando a respeito dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. Em alguns livros aqui, em Mateus, fala discípulos, alguma tradução, porque existem várias, fala discípulos, outros apóstolos, mas entenderemos que eles foram escolhidos para pregar a mensagem de Cristo. Que mensagem é essa? A mensagem que logo à frente veremos que Jesus Cristo demonstrou tanto em palavras, tanto em sua vida. E Jesus escolhe eles ali para o auxiliarem, e eles percorrem vários lugares com Jesus, levando a palavra, falando a respeito de Jesus, o que ele faz, e dando vida a pessoas, dando esperança. E veremos que no desenrolar disso se levanta pessoas para acusarem Jesus, para afrontar ele, que existiam vários ali, né, que se achavam os bons, que afrontavam Jesus em todo o tempo, viviam expulsando ele dos templos, das sinagogas ali. E veremos que no capítulo 3, versículo 21, nos mostra a acusação contra Jesus. E nos mostra o seguinte: quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, e expulsa os demônios? E chamando a si, disse-lhes parábolas. Então veremos que Jesus, ele é taxado como um qualquer ali que estava fora de si, fora do seu espírito, fora da sua normalidade. Então eles diziam coisas terríveis sobre Jesus. E Jesus sempre, com seu jeito humilde, com seu jeito divino, sempre tinha algo para dizer a esse povo que perseguia. E vamos falar mais, para concluirmos, a respeito da família de Jesus, que nos mostra em Marcos, capítulo 3 ainda, no versículo 31, nos diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então veremos algo aqui que Jesus falou, que para alguns são algo meio estranho. Mas permita-me dizer que Jesus ele tinha algo muito importante a nos mostrar, que a mãe de Jesus, que é Maria, e todos sabemos, ela é mãe dele verdadeiramente. Mas sabe-se que Jesus, ele, por ser 100% Deus e 100% homem, ele veio aqui por um propósito e objetivo. Jesus não veio para se apegar à família dele. Claro que ele vivia com sua família, e entende-se que ele considerava sua mãe de fato, e seu pai. Mas veremos que Jesus, ele tem um pai, unicamente, que é Deus. Um pai que é único. Isso não muda, não tem como alterar. E ele diz isso aqui porque todos que servem a Deus, todos que servem a Jesus, tornam-se família, uma família. Então ele quer deixar claro para nós, todos que servimos a ele, não importa a denominação, não importa se é da igreja, se não é, todos que servimos a ele, somos considerados da família dele. E dá a entender que somos co-herdeiros do céu, das heranças que ele tem para nós. E ele quer demonstrar isso para nós. Nós temos uma família aqui na terra, sim, mas somos todos uma família, unidos, todos nós. Não importa a condição financeira, não importa nada disso. Então Jesus, com suas palavras sábias, mais uma vez, nos mostra que a sua família é todos que o servem. Todos. Tanto a sua mãe, tanto seu pai, todos são família. E para concluirmos, veremos que Jesus, depois de ter passado toda a perseguição, toda a calúnia, tudo de ruim que poderia acontecer, Jesus passou, veremos que o seu propósito iria se cumprir logo mais quando Jesus ele foi crucificado para a remissão de todos os pecados. E vou abrir aqui no livro de Lucas para concluirmos aqui, que vem nos mostrando a crucificação de Jesus, que nos fala o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu por nós. E vem nos falando aqui no versículo 26 de Lucas, o capítulo é o 23. Diz assim: e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que via no campo e puseram-lhe a cruz das costas, que levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo, mulheres a quais batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, por vossos filhos. Porque onde vir dias que dirão: bem-aventurado
as estéreis e os ventos que não geram. E veremos aqui que Jesus, mais uma vez, usa de sua compaixão, mesmo indo para, podemos dizer, para a morte, para ali um lugar que ele iria sofrer muito. E veremos que Jesus apanhou muito, foi açoitado durante o caminho. E no capítulo 34, no versículo 34, vemos dizendo: dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veremos que as pessoas que ali estavam, todas gritavam: você não é Deus, salva-te a ti mesmo. Porque Jesus havia feito várias maravilhas, vários sinais. Ele falava que ele era o Messias, ninguém entendia. E na hora da crucificação, Jesus, as pessoas viram para ele e dizem: você não é Deus, salva-te a ti mesmo. Zombando de Jesus. Jesus sofrendo, padecendo ali, sangue escorrendo. E as pessoas gritando: salva-te a ti mesmo. Tu não é o Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus, ele mais uma vez usa misericórdia e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o desenrolar da história, Jesus, ele deixa para nós grandes lições. Em toda a Bíblia, ela relata sobre Jesus, sobre os seus milagres. Se eu fosse contar aqui, eram muitos, e na Bíblia não tem todos, porque não caberia tantas maravilhas que Jesus fez. Mas sabemos que Jesus, ele veio para dar a vida. Podemos, quem sabe, falar: quem é Jesus? Quando alguém perguntar quem é Jesus a você, você vire para essa pessoa e diga: Jesus é a vida. Foi através dele que hoje nós temos vida. Não importa qual religião somos, não importa se não somos de religião nenhuma, mas algo sabemos: que Jesus existiu verdadeiramente. E ele nos amou e nos ama. E isso ninguém poderá tirar de nós ou apagar. Esse foi meu conto e creio que Jesus vai abençoar cada um. Amém, amém. As palavras de Sidney nos transportam para uma outra realidade. Vejam que ele usa textos bíblicos para produzir um conto. Ele narra a história de Jesus e aqueles que estavam junto a ele, de uma maneira muito sensacional. Vejam que a oratória dele, o modo como ele vai falando, né, Lúcia? E se me perdoa a falta de entendimento, mas muitas vezes ele conquista tanto Sidney, né? Sidney conta uma história tão bela, mas que a forma de ele utilizar a língua portuguesa, a narrativa, conquista tanto que às vezes ele nos coloca dentro da história. Se eu salvo me engano, é o narrador personagem. Às vezes ele nos questiona acerca daquela história. Vocês entenderam o papel da língua portuguesa na nossa vida? Nesse caso aí, você reforçou, ele é um narrador personagem. Exatamente. Ele narra e participa da história ao mesmo tempo. E não há como não ouvir, mesmo que é um tempo longo, mas não há como não ouvir e para você deixar, né? Porque ele preparou, né? Sim. Ele preparou, ele tirou tempo para preparar, agora nós temos que tirar o nosso tempo para ouvir. Exatamente. E veja que cada parte da história ele nos coloca com base em textos que existem e que, de fato, ele os interpreta, como Lúcia colocou, a interpretação dele sobre a história é muito bem feita, né, Lúcia? Não é para qualquer pessoa fazer uma interpretação dessa tão abrangente assim e explicar de uma forma simples e contextualizada como ele fez. Parabéns mesmo, viu, Zander? Oh, show de bola. O mérito é todo dele, todo nosso, dos professores, a quem ele construiu esse material. Vamos lá para o próximo. A nossa próxima é a senhorita Alexia. Alexia conseguiu entrar aí, Bia? Acredito que não. Cadê a Alexia, gente? Bia, entrou não, pode... Zander. Beleza, você pode, se quiser, Zander, fazer... Oi. Eu não consigo ler, não. É igual a Lúcia. Não enxergo direito, não. Deixa eu ver aqui. Ah, de perto, gente, eu sou uma coisa, só Jesus. Então vamos fazer a leitura desse material aqui. Meu nome, Alexia Valesca Gomes Madureira, nasceu em Porteirinha, né? Em 97, aos 16h30, ela coloca até o horário. Meus pais, Alex Oliveira e Ivanete Gomes Batista. Tive uma infância muito boa, tranquila e feliz, mesmo com a separação dos meus pais. Sempre recebi muito carinho e amor. Tenho 2 irmãos paternos e sou filha única da minha mãe. Logo à separação, minha mãe construiu uma casa no fundo da casa da minha avó. E lá morava, mais com minha tia e minha prima. Minha mãe sempre trabalhou muito e eu ficava com minha tia, que era salgadeira. Eu adorava ajudá-la. Moramos em Janaúba
e Belo Horizonte, mas por pouco tempo. Até que quando eu tinha 14 anos, minha mãe foi transferida para Porteirinha. Tudo novo, mas a família da minha mãe mora aqui, então foi mais fácil minha adaptação. Quando completei 16 anos, comecei a trabalhar em lanchonetes e lan house, depois babá. Minha mãe abriu uma loja e mercearia, a qual temos até hoje. Trabalhei com ela por uns meses, fiz 18 anos e fui embora. Morei fora 5 anos, parei o estudo. Passado esses 5 anos, voltei para Porteirinha e logo comecei a trabalhar numa distribuidora de alimentos. Surgiram então várias oportunidades. Vou passar para o próximo aqui. Mas sempre exigia o ensino médio completo, e eu não tinha. Ficava adiando por conta da correria do serviço. Até que em 2021, eu resolvi sair do emprego. Hoje em dia eu faço curso, o EJA, terceiro ano, e ajudo na mercearia da minha mãe. E correr atrás de um futuro de paz, conforto, trabalhar bastante e ser feliz. Bia, gostaria de falar sobre essa produção. Foi muito bacana, a escrita dela muito boa. Foi muito boa, Zander. Ela falou para mim que ela queria apresentar, só que ela está no trabalho, entendeu? Só que, assim, eu conversei com ela, sabe? Foi uma produção muito boa. Muito bacana. Está dentro do padrão do conto. Sim, sim. Alguém está entrando aqui, deixa eu ver. Grazi, acho que é Natanael. Acho que é Natanael. Natanael entrou com a outra conta, né, Natanael? A próxima é do senhor, viu? Então, Alex, você está de parabéns. Show de bola. Ela conta a história e conta com muito detalhe, né, Lúcia? Uma das características do conto narrativo é a quantidade de detalhamento, né? Parabéns, foi assim, Zander, bem rápido. Ela me pediu, Bia, me ajuda aí. Aí eu falei para ela, tal e tal. Aí ela falou assim, ó, daqui mais ou menos uma meia hora eu te envio. Aí, mais ou menos uma meia hora ela me enviou. Que bom. Show de bola. Ô, Lúcia, você falou do horário, mas a gente queria nessa pontuação linguística mesmo, em cada vídeo, se pudesse, o mais tranquilo. Eu pedi, Nayara, ela falou que vai dar para eu ficar aqui. Vou só sair um pouquinho para dar uma explicativa lá para os meninos. Perfeito. E volto. Ótimo. Então, a gente viu que eu falei com ela assim, não posso perder, ué? Depois de tanto trabalho, perder? Exatamente, está sendo um trabalho maravilhoso. No finalzinho, a gente vai ouvir um pouco do que vocês têm a dizer sobre esse projeto, viu? Que foi, de fato, para vocês, a construção dele. Então, Bia, uma linguística muito legal, que ela apropriou-se disso e chamou a atenção pela quantidade de detalhamento que ela contou. Tem uma ordem, né? Tem uma ordem cronológica nesses acontecimentos aí, e a gente percebeu, né, que ela teve que abrir mão de muita coisa. Já relata o processo de separação dos pais, que foi um desafio. E vou falar para vocês, como professor do ensino regular, a gente percebe muito que esse processo que acontece, esse acontecimento que ocorre na vida desses estudantes, tem um reflexo não tão positivo no cenário dele dentro da sala de aula. Há uma mudança no padrão de comportamento a partir do momento em que há um processo de separação, um processo de briga, ou inclusive de violência doméstica. Vocês sabem muito bem disso, não é novo para ninguém. Então, a Alexia teve que se reinventar, e essa mudança de lugar, como ela coloca no conto dela, é que fez com que, com certeza, ela tenha um aprendizado, trouxe uma carga de experiência, e hoje ela consegue ter uma estabilidade, mas que luta para correr atrás de outro. Natanael, tá por aí, Natanael? Ele está entrando com 2 contas? E também, Zander, dá para perceber que todo relato, eles mostram a necessidade que tem do estudo de concluir o terceiro ano. Exatamente. Enquanto nós, do ensino médio, percebemos no aluno do regular que eles ainda não perceberam essa necessidade que tem o estudo. É o que a gente falou, né? No futuro breve, eles vão ter a percepção de que todo o empenho que os professores, os pais, a escola está tendo agora é para que eles não tenham, talvez, uns desafios muito maiores lá na frente, né? Como a Alexia colocou, que tenha conforto, mais conforto e tranquilidade. Sim, certo? Uhum. Bacana. Então, assim, quando chega aí no EJA, eles percebem a necessidade. É essa necessidade que faz eles ficarem atentos, que correr atrás, que buscar o melhor. Bacana, show de bola. Natanael, tá por aí? O padrinho dele aqui, deixa eu ver. Natanael é primeiro ano, né? Sou eu, Zander. Ótimo, dá uma cutucada nele aí, que ele tava entrando com umas 2, 3 contas aí. Seria bom ele ver o resultado, ficou muito bom. Aí, Natanael. Natanael do céu. Que sofrimento, hein, bicho? Eu tô no celular da esposa. Bacana. A sua história de vida. Minha câmera não tá...
Que Oi. desafio, Espera um que pouquinho, desafio. Lisandro. Beleza. Se você quiser sair, Jussara, entrar de novo, talvez seja isso, viu? Natanael, que história de vida, hein, cara? Que experiência que te construiu, né, cara? Ela realmente né, deu uns tapas no você, mas aprendeu, né? Eu levei muito tombo, mas levantei, graças a Deus. Exatamente, cara. O Tô importante não é o seguindo aí. tombo, é a maneira de levantar, né? É a maneira de levantar que a gente aprende, não é com tombo, né? Exatamente, exatamente. Vamos executar agora, viu? Jussara vai entrar aí, mas nós vamos executar aqui para adiantar. Pessoal, ouçam a história que Natanael tem para contar, da experiência profissional dele e de vida, que fez com que o sucesso dele acontecesse, né, Natanael? Vamos lá, vou colocar para vocês aqui. Oi, meu nome é Natanael, tenho 27 anos e vou falar um pouco da minha experiência que eu tive o ano passado. Em 2020, foi 2019 que eu saí, 2019, no mês de junho, 26 de junho, eu saí daqui de Porteirinha com a minha esposa para ir trabalhar no sul de Minas, na cidade de São Gonçalo, Sapucaí. Eu fui trabalhar para melhorar de vida, né? Conseguir um dinheiro para conseguir pagar a conta, uma conta que eu tinha comprado um carro e não tinha terminado de pagar. Aí nós viajamos e fomos trabalhar no sul, na banha de café. A minha experiência lá foi boa. Eu me aprendi muito, tive de passar por momentos que achei que não passaria, mas foi boa. Passei dificuldade, muito frio, fui apanhar café. Muito frio, levei minha esposa. Muito frio e tinha dificuldade para ir para a cidade e fazer, ó, comprar os alimentos, né? Alimento, produto de higiene, tudo, remédio. E o preço estava muito ruim para a gente ganhar dinheiro, estava fraco, o café também estava bem fraco. E o ano que nós fomos estava fazendo muito frio. Aí, gente, a gente trabalhou 3 meses, deixa eu ver, foi mais de 3, nós fomos em junho, então em julho, agosto, setembro, outubro, chegamos aqui dia 3 de novembro. Então eu conheci pessoas novas, eu conheci bem quem eu achei que já era bem da minha, como é que fala? Quem já era que eu achei que conhecia bastante. Eu só tive conhecimento real quando eu convivi com a pessoa. Então, a gente sair para trabalhar, para viver longe do local de origem da gente é muito ruim. Aí, graças a Deus, nós trabalhamos, nós conquistamos o que estava previsto, né? Que fomos buscar, mas o sofrimento é muito grande, saudade é muito grande da onde a gente vive, das pessoas, da família, até do trabalho meu, que eu sentia falta. É muito estranho, né? Eu tive muitas experiências lá. Tive experiência em trabalhar em uma área que eu nunca trabalhei, em pedreiro. Fui trabalhar, apanhar café. Depois eu fiz até uma casa, o patrão. Então, a condição que, que a gente pensa ter lá é diferente. Condição diferente. Mas deu tudo certo, consegui o que eu queria. Voltei com vida e saúde, consegui pagar minhas dívidas e voltei para cá. Graças a Deus, estou bem.
Meu amigo do céu. Foi para outro mundo e voltou, né? Aquela foto da madeira e da grama lá, congelada, chegou a doer o meu osso aqui. Cara, fala um pouco dessa experiência sua, Natan. Que desafio, um conto muito bem contado, uma história muito bem pausada. Oi, ó, Edmar conhece a região lá, próximo ali a Pouso Alegre, do extremo sul de Minas. Gente. Sabe o frio? Vai para lá do frio. Oi. Depois que o Natanael comentar, eu quero falar um pouquinho a respeito desse relato dele, que me remeteu ao passado, viu? Deu uma lembrança? Que bom, esse é o objetivo. Natanael fez o que muitos aqui na região nossa costumam fazer, essa saída, né? E ele conta com experiência que ora foi positiva, ora foi negativa. Essa é a ideia do conto, dessa narrativa. Nem sempre dá certo. Natan, fala pra gente um pouco. Oi! E aí, poxa, essa experiência minha aí foi árdua, hein? Saí de um lugar, de um clima quente, que é o nosso aqui, do norte de Minas, e fui para lá, e lá é frio de doer mesmo. É frio que eu vou falar para você. Essa foto aí desse gelo aí, é de manhã, quando caía a geada à noite, aí você não podia trabalhar. Aí eu saía pro lado de fora da casa, assim, perto de um curralzinho, só tirava a foto. Aqui para me mostrar o pessoal lá no Porteirinha o sofrimento que é aqui. Você tá doido. Mas graças a Deus deu certo, consegui meus objetivos e voltei e tô aqui no meu lar aqui, tá muito bom. Que bom que mesmo com todo o perrengue, mas o que fica é a experiência, o aprendizado, né? Cara, eu vi que você aprendeu uma nova profissão lá. Falar. Foi. Falei, Leandro. Então, um guerreiro, viu? Eu vivi essa Leandro, situação. já tá na fazenda. Meu ensino médio. Seu áudio tá falhando bastante, viu, Leandro? Não sei se... Tá falhando bastante. Leandro, tá falhando bastante, viu? Ô, Zander, enquanto a Leandro. Mais ou menos, cara, tá falhando. Hora a gente consegue ouvir duas palavrinhas, hora para. Sim, Jussara. E agora, melhorou? Agora nós não ouvimos nada, na realidade, né, Zander? Não entendemos nada, viu, Leandro? Mas, hein, Zander, sabe o que mais assim... O que eu ia falar só para concluir, então... Só para concluir, porque eu acredito que não vai ter como eu falar de uma maneira que vai dar para vocês entenderem, não. A internet não está tão boa. Agora dá. Mas você está me ouvindo aí, né? Agora, continuamente, sim. Então, o que ele falou, ele relatou minha história de vida, né? Minha vida foi essa, foi estar trabalhando e estudando simultaneamente. Então, o que ele falou aí, de estar levantando de madrugada, o frio, a tristeza de estar longe dos parentes... Isso aí eu vivi e sei como é que é essa guerra, né? Então ele tá de parabéns aí. Gostei demais. Assim como os outros trabalhos também estão maravilhosos. Para poucos, viu? Desafio. Jussara? A gente pode perceber, Zander, nas histórias, como que existe um ponto em comum em todas as histórias. Praticamente em todas as histórias. Eu abandonei os meus estudos e eu fui para outra cidade, né? Enfrentei desafios em outra cidade, né? A grande maioria das histórias se passam em outra cidade, né? Interessante, e como a gente tem, igual a Leandro mesmo, se encontrou na história de Natanael, né? De repente eu me encontro na história de uma outra pessoa, e assim como as histórias se encontram, as nossas histórias se encontram, cada uma história mais linda que a outra, e como as nossas histórias se encontram. Falando do seu aluno Sidney, e como nós temos um único objetivo na vida, que é vencer, e ter um Deus que nos sustenta, que nos dá força, né? Que foi relatado e falado sobre a história linda de Jesus aqui hoje. Que em meio a tantas histórias lindas, a de Jesus também, né, veio a brilhantar, né,
E nós estamos aí juntos, né, nessas histórias, um encontrando um ao outro, né, na mesma história, e muito emocionante, é muito bom ouvir. A certeza que nós temos é que de cada experiência, mesmo que nós fisicamente não estejamos lá, mas podem ter certeza que de cada experiência que vocês falam, nós tiramos um pouco de nós também. Isso é interessante. Cada um passou por um período na vida em que teve uma dificuldade, conheceu um outro lugar, talvez não viveu, como o Nathan falou, mas conheceu um outro lugar e falou, será que é aqui que eu poderia viver? Nathan falou uma coisa muito interessante, que é a geografia. A gente vai para lá achando que vai ganhar muito dinheiro, e ganha muito dinheiro, mas também gasta-se muito dinheiro. É uma região muito próxima a São Paulo, é de Mataí, para não me deixar mentir. É uma região muito dinâmica economicamente. Então é óbvio que toda essa facilidade, esse acesso ao grande centro, ele tem um preço a se cobrar. No alimento, no aluguel, no transporte, é tudo muito distante, entendeu? A região sul lá de Minas tem muita serra, muito morro, então são desafios a vencer, né? Edmar, queria falar, vamos chegar na hora do senhor para a gente adiantar, e o senhor fala ou quer falar dessa experiência de Nathan, Edmar? Sobre a experiência dele, ganha bem dinheiro, só que o custo de vida é muito alto. Para quem trabalha assim em zona rural, com panha de café, o serviço é muito bem pesado assim, por causa do tempo do frio, que a panha de café é praticamente 4 a 5 meses, entendeu? E é os 4, 5 meses do frio. E toda parte tem, tem o sol também que judia e tem o frio que judia, entendeu? Da pessoa, entendeu? Só que lá o custo de vida é muito alto, entendeu? Os alimentos geralmente é mais caro, o aluguel, se você precisar de um aluguel lá, é muito alto. Fica difícil. Difícil viver, né? É difícil. Ganha bem, mas gasta-se bem. Às vezes, como o Nathan percebeu, né? Uma cidade pequena como Porteirinha, você ganha pouco, mas também você gasta muito pouco, você não tem um curso acelerado. Edmar está percebendo essa mudança. Gente, o aluguel aqui é absurdamente barato. A conta, uma energia, apesar de toda a mudança, é extremamente barato. Então, é de se colocar na balança. Mas é dessas experiências que a gente sobrevive, de fato, né? Com certeza. Com certeza é assim mesmo. Agora, nosso fazendeiro Elson, grande Elson. Elson está por aí. Pela supervisão de Jussara também, a gente vai expor também esse vídeo dele. Eu fiquei impressionado, porque a oratória dele estava impecável. Estava impecável. Vamos ver esse material. Oratória é o dom de falar. Eu sou Elson Nunes de Brito e venho contar minha história. Nascido em 1976, eu vindo de uma família humilde que morava na roça. Desde cedo comecei a trabalhar para ajudar meus pais. Aos 10 anos de idade, eu já trabalhava na roça, vivendo com muita dificuldade, pois naquela época era uma época muito difícil, pois precisava trabalhar para os fazendeiros e, ao mesmo tempo, trabalhar para cuidar da própria roça da família. Minha mãe e meu pai criou nós com muito sacrifício, pois a gente eram 10 irmãos. Mas, com o passar do tempo, quando alguns já crescidos tomaram noções e rumos diferentes, uns se casaram, outros foram morar em outros estados, e aí o meu pai veio morar na cidade. Tivemos muitas dificuldades também ao chegar para a cidade, mas logo as coisas começaram a melhorar. Mas logo, na chegada, mais precisamente em 1989, perdi um irmão apenas com 22 anos de idade, sendo que já tinham falecido 2 irmãos antes, uma menina com 10 anos de idade, a qual eu não conheci, e um outro em 1987. Cresci, fui para outro estado, à procura de uma vida melhor. Foi difícil também, porque eu tinha a 4ª série, mas mesmo assim superei as dificuldades. Perdi meu pai em 2001 e minha mãe em 2019. Hoje, eu moro na minha cidade natal, que é Porteirinha, Minas Gerais. Estou formando o 3º ano do ensino médio e estou
muito feliz aqui em minha cidade. Obrigado. Show de bola. Elson traduz muito do que o pessoal que nasceu na segunda metade, né, do século passado, da década de 60 para cá, viveu. A região nossa era uma grande fazenda, principalmente devido à cultura de algodão. Então, a maioria dessas pessoas experimentaram esse período, que ao mesmo tempo que era rico para uns, era muito pobre para outros. Por quê? Só quem tinha um terrinho a mais conseguia produzir e o resto era trabalhador. Porteirinha até hoje guarda marcas, né, de todo esse empreendimento voltado à questão algodoeira, certo? Para quem não era aqui, Edmar, quando vocês lá tinham a riqueza do café, a gente tinha aqui do Ouro Branco, que era o nosso querido algodãozinho, certo? Jussara, Elson tá por aí para falar um pouco dessa história bacana. Tá sim, Piadora, tá sim. Né? Zander, só uma observação. Na realidade, não foi ele, não é a voz dele, né? Ele escreveu, né? Ele escreveu a história dele e eu arrumei um personagem para. Tá muito parecido. A história dele é linda, né? Então, assim, ficou muito bom. Sabe o que eu pensei, Jussara? Eu pensei que, para mim, na minha cabeça, era um áudio dele, tipo uns 10 anos atrás. É muito parecido com a voz dele. Não sei se vocês perceberam, mas como eu tô aqui ao vivo, para mim a voz. Eu falei, cara, quando que Elson fez isso? Parece que. Eu vi aquela fotinha dele nova, eu falei. Será que ele fez isso tem um tempão já? E ele colocou uma foto, né? Você viu? Quando ele era menino, que a voz tá muito parecida. Grande Elson, tá por aí, Elson? Fala aí, Elson. Será que ele nos ouve? Acho que sim. Elson tá emocionado. Demais, aí. Boa noite. Boa noite, meu bom. Agora sim, ó. Agora sim. Como é que tá? Tudo bom, graças a Deus. Enganou bem, hein? Jurava que é o senhor, tipo uns 10 anos atrás. Vozinha de garotinho de 30 anos. Mas já é experiente, né? Já achou uma voz já quase igual, poder... Não, sensacional isso aí. Para adaptar quase. Me passou a rasteira. E aí, Elson, essa experiência de vida, conta um pouco aí, qual foi a dificuldade de você construir esse conto, narrar um pouco sua história? Muitos desafios, né? Principalmente familiares, né, Elson? A dificuldade não é porque na época que eu nasci mesmo, já pequeno, já precisei trabalhar, e daquele tempo a dificuldade era tão grande, né? De, assim, não é igual hoje, que tem essa tecnologia, que, por exemplo, é mais avançado, que você pode procurar uma coisa melhor. Naquele tempo era roça mesmo, viu? Era no duro. Tinha que atravessar rio com água no pescoço para ir trabalhar para um fazendeiro do outro lado do rio lá. Entendeu? Era muito difícil. Nós éramos uma família muito grande. Então, naquele tempo era de 8 a 10 filhos, cada casal que tinha, né? Hoje cada um tem o máximo 2, 3. Então, naquele tempo era difícil porque a gente tinha que trabalhar para outras pessoas, né? Para os fazendeiros. E nós também tínhamos as nossas roças, né, para tratar, e a gente fazia um negócio chamado no Banco do Nordeste, que na época ela chamava de carteira, né, mas na verdade era um empréstimo que fazia para tocar as roças. Então tinha que cuidar de um lado, poder fazer as compras, e do outro lado para socorrer a safra que vinha, né. Então a maior dificuldade era isso. Tinha que trabalhar uns 3 dias para um outro e uns 2 para a gente poder recuperar, né, o perdido. Então, mas depois a gente mudou para a cidade aqui também, não foi muito fácil não, né? Porque na época que chegou aqui, todo mundo era, a maioria pequena, os maiores já tinham saído do estado para fora, os casados, né? Mas depois melhoramos. Eu trabalhei aqui também nessas usinas aqui, já com 17 anos trabalhei nessa usina de algodão aqui, de Juraci, Dedé Guiar, mesmo que também trabalhava nas roças também aqui. Aí depois que eu completei 19 anos, foi a primeira vez que eu saí, fui morar em São Paulo, meu irmão que morava lá já me levou para lá, entendeu? Trabalhei lá, com pouco tempo eu consegui comprar minha casa aqui, entendeu? Eu com 1 ano e 2 meses que eu trabalhei num hotel lá, chamado de Maxud Plaza, um hotel 5 estrelas mesmo, com a 4ª série, entendeu? Cheguei como diz o outro, cheguei de orelha, que é o ajudante, chamamos de orelha lá, né? Aí,
Com o mesmo esforço lá, fui promovido para trabalhar de garçom também nesse hotel, que eu tinha bastante restaurante de vários países. E consegui entrar e trabalhei, lutei. Com 1 ano e meio, mais ou menos, o dinheiro que eu ganhei lá, já tinha comprado uma casa aqui, que na época eu estava ganhando bastante, entendeu? Na época, fui para lá em 95, aí trabalhei 1 ano, assim, de ajudante geral, depois fui promovido em 96. Aí meu salário mudou muito, né? Eu ganhava pouco, depois na época eu ganhava em torno de 6 salários mínimos por mês lá. Então, hoje, trabalhando com o mesmo salário de 1.000 e pouco por mês, é difícil conseguir o que eu consegui dentro do ano e pouco, entendeu? E depois disso, eu vim embora aqui, né? Em 99, na virada do ano 99 para 2000, eu casei, né? Mas aí também não deu certo. Passou um pouco tempo, a esposa faleceu também. E depois aí eu fui morar, né, no sul de Minas, lá em Varginha. Perto, em Varginha lá, lá. na região. Isso. Eu trabalhei em Varginha aí. Nesse tempo que eu estava lá, meu pai faleceu, né? Que eu estava em 2001. Aí meu pai faleceu, eu nem vim, não, porque na época era muito difícil para você conseguir sair deslocado de um lugar e vir chegar a tempo dele. Então, já que eu não ia conseguir ver ele, né? Aí eu preferi nem vir também, que aí podia ser mais um problema mais sério, né? Exatamente. Mas depois eu vim embora de novo, vim pra cá, Porteirinha. Aí aqui eu fiquei trabalhando aqui no mototáxi uns tempos aí. Depois eu fui morar em Curitiba, lá no Paraná, fui morar lá também. Foi igual a história do outro aí, também passei por um frio aí. Trabalhava à noite, entendeu? À noite lá que é frio. Então, mas depois eu vim embora de novo, entrei numa empresa em Belo Horizonte. E lá eu fiquei trabalhando como motorista. Uma empresa, só que aí sim, a empresa é de Belo Horizonte, só que aí eu ficava rodando os estados, né? O estado, uma cidade, os municípios, sul de Minas, Oswaldo de Jequitinhonha, esse lugar, não tinha lugar certo, ficava 1 mês, 2 no lugar, que, inclusive não ficava até nem hotel, porque não tinha lugar fixo para ficar. Aí nessa empresa eu trabalhei 4 anos, aí eu conheço, Edmar, né, que é do sul também, eu conheço bastante lá o sul de Minas também, muita cidade lá, já rodei muito lá. Eu não sei qual é a cidade que ele é, né, ainda, mas eu rodei muito, conheci muita cidade lá. E hoje eu tô aqui em Porteirinha, né, aí eu comecei a estudar aí no SESEC também, por causa de uns problemas aí, que um pouco baixou minha categoria, né, eu trabalho de motorista. Aí me deu uns problemas aí na saúde, aí não pode mais conduzir passageiros, né, assim. Aí abaixaram minha categoria, aí puseram para estudar aí agora, né. Aí eu tô na luta aí para ver que o final que seja feliz, né. A vida é uma caixinha de surpresa, né? Que história bacana. Ué. História bacana Então, mesmo, show de bola. Estamos na luta aí. Deus quiser, vamos ver o que acontece, né. Então, vamos prever o futuro agora. Então, não pode ficar parado, né, Nelson? O tempo vai falar mais alto. Exatamente. O tempo é que vai dizer, né? Boa, show de bola. Vamos agora para o nosso trabalho da querida Ivone. Ivone, tá por aí, Ivone? Zander. Oi. Tem que falar, tô encantada com esse povo. Esse povo é... Tá chique demais, professores, vocês arrasaram show aí, de bola, viu? Parabéns a todos pelo trabalho, muito bacana. Estão arrasando, show de bola, parabéns, encantada, pessoal. Bacana. Suerlane tá por aí? Tudo bem? Eu não ouvi. Eu vou ler o reconto de Ivone, viu? Ela pediu para mim ler para ela. Bacana, então eu vou apresentar aqui, pode ser? Para o pessoal dar uma olhada no material. Pode ficar à vontade, tá bem? Deixa eu só tirar de Alex aqui. Isso. Então, Ivone, né, fez o reconto da história dela e ela colocou como título Quem Sou Eu? O nome dela é Ivone Santos Reis, ela é da turma 131 e eu sou a madrinha de Ivone e eu vou ler, né, recontar a história dela. Então, Ivone escreveu assim: meu nome é Ivone, tenho 34 anos, sou natural de Porteirinha, Minas Gerais.
Estou cursando o primeiro ano do ensino médio. Me arrependo muito de ter me ausentado dos meus estudos, apesar que naquela época, infelizmente, não tive outra escolha, pois naquele momento tive que optar a outras prioridades. Sou intensamente apaixonada pela natureza e pelos animais. Sou amante de uma boa música e de um bom vinho. Adoro programas de finais de semana, que incluem minha família, pois estar com eles é sagrado para mim. Sou uma pessoa que procuro sempre ver o lado bom das coisas e das pessoas. Sempre me vejo como uma mulher forte e determinada, pois, apesar de todas as dificuldades e obstáculos que já passei na minha vida, nunca desanimei, sempre encarei tudo com muita fé e de cabeça erguida. Tenho um grande sonho, que é ter minha casa própria, e tenho certeza que futuramente esse sonho irá se concretizar. Sempre fui dedicada e perfeccionista em tudo que faço. Sou uma pessoa totalmente temente a Deus e procuro sempre me aproximar dele e assim sentir a sua presença em minha vida. Sonho em um dia vivermos em um mundo melhor, sem tanta maldade e violência, corrupção, desigualdade e preconceito. Que possamos viver com mais igualdade social. Enquanto isso não acontece, continuo sonhando que um dia tudo isso irá passar e o choro dará lugar ao riso, e que cada um faça a sua parte para que isso possa vir a acontecer, pois um mundo melhor se faz com pessoas melhores. Amei essa história, viu, Ivone? História linda, me identifiquei também muito na sua história. Sensacional, que escrita impecável, que história de vida e que bom gosto, né, Ivone? Ivone, quer falar algo pra gente sobre esse conto, sobre sua história de vida? A letra é bem linda. Muito bem construída. Lúcia, você percebeu a escrita dela, Lúcia? Quanto que é impecável? Sim. Nossa Perfeita. Senhora. Boa noite, tudo bem, Zada? Boa noite a todos, noite. Tudo bem, Lúcia? Então, no meu Bem, conto, eu frisei mais ou menos, né, o valor que minha família tem para mim, porque família é tudo, é nosso alicerce, é nosso suporte, né? E também a esperança, que eu acho que é um desejo de todos nós de um mundo melhor, né, sem tanta maldade, sem tanta violência. E acho que todos nós acabamos sonhando com isso, de um mundo melhor para a nossa futura geração. Acho que é mais ou menos isso que eu quis passar. Bacana, Oi, bacana. Ivone. Repassou. Oi. Quando você colocou também aí no seu conto que você tem um sonho, né, de ter sua casa própria. Eu queria dizer para você que acredite que esse sonho com certeza irá se realizar, porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né? E basta que nós acreditemos e o sonho se realiza. Então acredita, tenha fé que Deus irá realizar seu sonho. Sim, é verdade. E no tempo dele, viu, Ivone? Porque o tempo de Deus, ele é para sempre. Eu estou começando esse processo de querer realizar o sonho da casa própria, está sendo um grande desafio, mas tanto é desafiador quanto é prazeroso. É muito verdade. bom você ver as coisas, os tijolinhos sendo construídos, cada etapa da sua vida sendo formada. Parabéns, viu? Parabéns E pelo é conto, tudo no parabéns tempo pelo dele, né, Zander? Tudo no tempo de Deus. Exatamente. E parabenizar também, principalmente, a gente fala muito disso, pessoal,
da devolutiva de Ivone no Classroom. Não sei os outros professores, acho que é unânime, mas em geografia está sensacional. Parabéns, Ivone, pela dedicação. Não que os outros não estejam dedicando, mas parece que a facilidade dela com a tecnologia é muito grande. Isso é muito bom. Ela enviou todas as atividades de Conexão Escola. É importante, pessoal, porque a forma de o sistema é verificar que todo mundo está participando. Por isso que a gente insiste no aplicativo Conexão Escola, apesar de todas as dificuldades. E devagarzinho a gente vai conseguindo entrar nessa realidade, que para quem está no primeiro ano, principalmente, ela veio para ficar. O ensino híbrido veio para ficar. Maria José, quer pontuar mais algo sobre o material de Ivone? Que, como os outros, está show. Fiquei encantada, né, com o material de Ivone, e era exatamente isso que você falou que eu queria falar, que Ivone é uma aluna super dedicada, ela está de parabéns, assim, sempre que eu a solicito algo, ela mais que depressa, ela está ali com o seu trabalho pronto, dedica mesmo as dificuldades, porque todos nós temos dificuldade, mas às vezes uns, né, mais que os outros. E ela cuidando da mãe dela, né, que ela me relatou que a mãe dela não está bem de saúde, e mesmo assim ela consegue dar conta de tudo. Parabéns, viu, Ivone? Muito feliz por você. Obrigada. É importante colocar, não que Ivone deseje, ou que nós, cada um de nós queiramos. Porém, tem pessoas que elas servem como modelo, elas servem como espelho, e não é que haja necessidade de colocar ela num pedestal. Não, nós estamos querendo colocá-la como modelo, apenas. Ela está do nosso lado. Só que, para os outros, os demais, entendam, é importante nós termos uma referência, temos um modelo. Em qualquer lugar que a gente vá, com qualquer pessoa que a gente conviva. Tá bem? Podemos prosseguir? Emocionada, viu, Zander? Obrigada. Amém, o mérito é todo seu. Obrigada. Grande Edmar, agora é a vez de Edmar. Queria pedir para que Solange pudesse, a madrinha, pudesse falar sobre essa experiência dele. Eu vou projetar aqui um documento que ele fez, sensacional, viu? História de vida dele também surpreende. Eu estou morrendo de orgulho. Eu falei com ele que ele devia investir na carreira de escritor. Porque eu não sei se a história do coronavírus é baseada em fatos reais, né? Mas eu não sei de onde que ele tira tanta imaginação, porque que histórias lindas. Eu ri porque os finais são tristes, mas eu chorei com as histórias porque são realmente lindas e emocionantes. Bacana. Show de bola. Solange, o primeiro texto é esse aqui, sem escolhas, ou o outro? Tanto faz, ele que sabe, ele que vai apresentar. Perfeito, vou projetar ele. A fala vai ser diretamente com ele, certo? Sim. Edmar, o senhor pode abrir o microfone e ficar à vontade. O texto eu vou projetar aqui, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar sobre reviravolta primeiro, certo? É praticamente é o que tá mais fácil para mim, que já tá praticamente a minha história baseada em outras histórias juntas que estão ocorrendo nesse momento, entendeu? Que nós estamos passando. Vou falar sobre uma história. Vamos começar. José, no auge dos seus 35 anos, trabalhava em uma empresa. Há vários anos ele considerava em seu emprego extremamente estável. Imaginava que nunca se veria sem o seu emprego. Era casado, tinha 2 filhos, parecia uma família perfeita. Não tinha restrições financeiras e sempre passava juntos. Tudo ia bem, até que no final do ano de 2019, ouve-se dizer no noticiário sobre uma epidemia que começava em outro país distante, e na TV explicava que
grave o alarme seria. E se a epidemia se transformava em uma pandemia, pois o contágio era fácil e rápido. Mas José, confortavelmente na sua poltrona, pensava: pobre, coitados, isso jamais chegará em meu país, em nosso país, né? O pobre do José, que era uma epidemia, se transformou em uma pandemia, pois se espelhou por todo o planeta em um pouco tempo, e não demorou a chegar na sua cidade, onde José residia. Tudo foi fechado por causa do alto poder de comunicação do vírus, o vírus Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Por ter seu átomo pequenas aretas e formado de coroas. Lockdown. Todos tinham que ficar em casa de máscara e proteção facial o tempo todo, e medo e insegurança em geral. José olhava as notícias e via números casos de contaminação, mortos, e via o desespero aumentar. Aquilo que no começo algo distante da sua realidade já estava fazendo parte da sua rotina. José não estava trabalhando, pois a empresa que trabalhava estava de portas fechadas, pois certo dia seu telefone tocou. Do outro lado da linha era seu encarregado, que dizia: José, estou te ligando para informar que você não faz parte mais do quadro de funcionários da empresa. Sinto muito. E lá se foi o emprego estável de José, sem previsão do fim da pandemia. E a frase que mais que ecoava: fique em casa. José, por sua vez, começou uma saga por sua conta e risco, para conseguir um novo emprego, à procura de uma oportunidade, afinal, sua família precisava. E ele também sustentar suas necessidades básicas. Mas em todo local que José ia, a resposta já era quase a mesma. Estamos com o quadro de pessoal reduzido devido à pandemia, mas vamos analisar e qualquer coisa entraremos em contato. José facilmente estava, enquanto esperava, via parentes e amigos, indo poucos a pouco, por causa dessa maldita doença. E lá está José, com sua família, desempregado, esperando por um milagre, vindo do céu, lutando para a sua sanidade não seja perdida, no meio desse infortúnio que assola o mundo chamado Covid-19. Ô, Solange. Oi. Pesado, hein, Solange? Ô, Edmar. Que história, cara. Que construção impecável. Ele utilizou de todas as estratégias do conto, né, Edmar? Praticamente passou comigo, entendeu? Que sofrimento passou José, hein, cara? Que desafio. Nossa Senhora. José Tem que contar o conhecimento, né, Zander?
Exatamente. O conhecimento A é muito utilização. amplo. Demais, experiência. Narrador, personagem, né? O jeito que ele Exatamente. narra é tão, sei lá, prende a atenção da gente, a gente fica preso na história, a gente vivencia a história. Se a gente tivesse ao vivo, eu aplaudia de pé. Estou muito orgulhosa. Merece. Parabéns, Tanto Edmar. o conhecimento da experiência que ele construiu, quanto a utilização da linguagem formal. Nós temos palavras fortes aí, né, Lúcia? Que apenas escritores utilizam, e nós estamos percebendo que nós somos realmente grandes escritores. A ínclise mesmo, Lúcia sabe, qual é mais difícil de utilizar é o si depois do verbo. E eu olhei ali e falei, caceta, que viagem. É uma das coisas mais difíceis. É usar o si, a partícula si depois do verbo. Nossa senhora, que sensacional. Edmar, a história em si prende, como o Solange colocou, e a construção do texto chama a atenção. Ele utiliza uma linguagem muito formal para poder explicar para a gente. E eu a li o texto questão dele. do relato também, que muitas, quando ele fala do Covid, ele retrata algo que nós achávamos que não iria acontecer conosco mesmo, né? Que não iria chegar até nós. E chegou bem rápido. Eu realmente. Edmar, e aí? Eu realmente. Muito grande. Eu realmente, quando eu estava no meu emprego, eu achava que isso aí logo vai passar. Quando veio, longe daqui, né? Quando veio o meu encarregado, já falou assim, essa semana não vai trabalhar até sexta. E foi, eu lembro até hoje, foi no dia 20 de fevereiro. 20 de março. Estou enganado, 20 de março. Quando veio, ele ligou e falou, praticamente agora nós estamos parados. Aí quando veio, já rolou outro processo aí, chamou nós lá, teve uma reunião e já foi só despedindo. Mandou embora. Entendi. Edmar, na construção do seu conto, quando você escrevia, produzia seu material, que sentimentos vinha à sua mente? Você com sua família, quais sentimentos que vinham, cara? Na hora do conto? Na produção do conto. Quando você pensou, eu tenho que falar sobre isso, o que vinha? Eu tenho que falar um pouco. Eu falei assim, eu tenho que falar um pouco do que está acontecendo comigo. Eu falei assim, eu não sei se eu falo da minha trajetória do sul para cá, ou se eu falo do meu emprego que eu perdi também. Eu falei assim, vamos pensar. Vamos pensar um pouco e pesquisar um pouco também, entendeu? Muito bom, não, deu para ver que o senhor tem um fundamento aí, né, muito, muito bacana, muito bem produzido, certo? O senhor quer que a gente coloque o outro texto? Pode. Ou ele é mais ou menos esse cenário aí? Não é. O outro fica à vontade. O outro praticamente é uma senhora que eu tive um conhecimento com ela. Eu tive um grande conhecimento com ela, entendeu? E praticamente eu tendo conhecimento com ela, ela veio ter uma abertura de conversa comigo. A diferença de idade é muita, entendeu? Eu praticamente tenho, estou beirando quase os meus 40 já, não tenho vergonha de falar não, mas ela já tem os seus quase 87 para 90, e ela veio contar a sua história para mim. E eu fiquei muito emocionado com a história dela, entendeu? Fiquei muito bacana, o senhor quer editar aí? Já tá na tela já. Pode ficar à vontade, viu? Tá bom. Peraí, só um minuto. Diná teve, sem escolha. Diná teve uma infância difícil. Nasceu em 1930. Seu pai faleceu quando ela era muito pequena. Ele restou apenas sua mãe e irmã. Por falta de condições financeiras, sua mãe, viúva, com suas 2 filhas pequenas, realmente não era uma tarefa fácil. E por esse motivo, Diná foi morar com seu tio.
Ali na casa de seu tio, Diná foi crescendo e logo chegou à mocidade e se tornou uma bela moça. Começou a despertar o interesse dos rapazes, onde ela, ela morava, onde ela morava, mas havia mais moço e em espécie que lhe chamava a atenção. Seu nome era Matias. Eles cresceram juntos e com a chegada da mocidade eles se aproximaram. Mas havia um empecilho, seu tio. Ele era bastante rígido. Ele era bastante rígido e extremamente truculento. Diná e Matias marcaram encontro às escondidas. Se comunicavam na presença da família por gestos e olhares, e sonhavam em se unir. Um dia, Matias tomou coragem e foi falar com o tio de Diná para lhe contar sobre o seu interesse em se casar com ela. Mas antes mesmo de começar a falar, o tio de Diná se irou e disse aos gritos: de forma alguma, ela irá se casar com alguém que não tem nem onde cair morto. Se retire imediatamente da minha casa e nunca ouça e nunca é, e nunca ouça bem não e nunca se retira e nunca ouça bem muito mais se aproxime de Diná. Diná foi chamada pelo tio, que proibiu a encontrar com Matias. Uma semana depois, o tio de Diná apresentou e trouxe um pretendente, que era dos tempos que era tempos por baixo dos panos havia arranjado. Chamou e mais Diná havia perdido o interesse por tudo, pois sentia falta de Matias, mas obedeceu o chamado de seu tio. Veja, Diná, esse é Zé, filho do compadre Tony, e ele é seu noivo, e já está tudo pronto para o casamento. Enquanto o tio estava visivelmente sentindo satisfeito, Diná em um canto com o olhar de tristeza observava o homem alto de olhos azuis com quem dividiria a vida, e o seu coração encheu-se de angústia. Seu tio, cheio de planos, queria o casamento para mais breve possível, visto que o pretendente de Diná possuía terras, gados, e o tio, que, o tio queria perder essa oportunidade. O tio não queria perder essa oportunidade. E como previsto, Diná se casou com Zé. Pouco tempo depois, tanto o tio quanto o sogro de Diná faleceram, e bens materiais que o tio de Diná cobiçavam desfizeram como a neve.
ponto de restar apenas o suficiente para comprar uma casa em um lugar mais simples, perto da cidade mais próxima. Mesmo depois de muitos anos, Diná se recordava de Matias e de seu sorriso. Diná nunca chegou a amar o Zé, mas aprendeu a respeitá-lo. Mas até o fim dos seus dias, era o sorriso e os olhos de Matias que ela pensava ao seu deitar. Seu esposo, algum tempo depois, faleceu. E Diná seguiu a vida como viúva, só lhe restando lembrança tanto do amor da mocidade quanto do pai dos seus filhos. Que história, hein? Era muito comum antigamente, né? Casamento arranjado, o pessoal falava. E Diná conseguiu ultrapassar todos os tempos, todas as gerações, mantendo o sentimento, né, Edmar? Quem é essa Diná? Ela é próxima? É uma conhecida? Você falou, mas e aí? Vocês ainda têm uma relação? Como é que... Não, tem uma relação com ela. Eu a conheci há pouco tempo, entendeu? Há pouco tempo ela veio e praticamente ela veio e contou a história para mim, entendeu? É daqui? Ela é daqui? É de Ponteirinha. Dona Diná é conhecida. Que história sensacional, né? Então. E ela deve aguardar muitos Edmares para estar contando essa história tão bacana. Né, Lúcia? Né, Solange? É interessante, né? O psicólogo dela, né? Ela foi fazer um desabafo. Foi fazer um desabafo comigo, entendeu? Isso, confiança total, hein, Edmar? Isso que eu ia falar, ela confiou a uma história tão assim, tão digna, né? E ao mesmo tempo tão polêmica ao senhor. Bacana. Solange. Eu estou adorando ver esse povo escrevendo, viu, Zander? O negócio é diferenciado. Aliás, o povo teve gente que não quis escrever nenhuma folha, não. Já foi 2, foi 3, menino. E o mais interessante é um conto romântico baseado em fatos reais. E a forma como ele retrata, à medida que eu ia lendo, eu ia torcendo para o final feliz, e no final... É um livro que a gente lê de romance. Chorar. É um livro que a gente lê de romance, espera aquele final e tudo, mas como a gente sabe, aquele final feliz, muitas vezes ele vem regado de alguns desafios. Né? Na nossa vida é assim. Quem fala que vai ser fácil, não vai ser fácil, não. Diná teve um grande desafio aí para adaptar, mas o mais importante que a Edmar colocou aí é que, apesar do sentimento, óbvio, não ser o mesmo para com Matias, mas havia um sentimento de respeito. E eu acho que isso que prevalece, né, dentro do relacionamento. Né, Lúcia? Todas as experiências que a gente tem aí. Edmar se tornou um Carlos Drummond de Andrade, exato, quando relata lá os fatos das mulheres daquela época, né? Porque, na verdade, a literatura em si é um desabafo. Sim. Né? Que os autores usam personagens para retratar a vida deles, experiências que eles tiveram mesmo. Então, a literatura, na verdade, muito é isso, né? Retratar, desabafar coisas que aconteceram com os próprios autores. Eles usam outros personagens para relatar os fatos ocorridos. Todos nós conhecemos uma Diná, né? Show Todos de bola, nós. Edmar. Parabéns, viu? Tem aquele livro A Moreninha, né? Isso, muito parecido. Isso, semelhante. Exatamente. Viviane, chegou a sua vez, Viviane, tá por aí. A de Viviane, não mudou não, né, Vi? É a mesma, né? Não mudei não. Então vamos lá, Leandro. Vai lá, Leandro. Ela estava toda ansiosa. Já. Boa noite a todos. Boa noite, Viviane, tudo bem? Joia. Você precisa de algum auxílio com o seu material ou você vai relatar pra gente? Não, eu mesmo vou ler aqui. Pessoal, tô sentindo meio assim, vocês devagar para abrir a câmera, vocês estão desarrumados, fica com vergonha não, pode abrir a câmera. Eu também tô achando, Zander, só nós dois que tá aparecendo. Eu e o Lúcio metendo uma cara aqui, pode mandar, Leandro. Vai assim, aqui também escuro, né? vai o áudio mesmo. tá saindo bom agora?
Tá, só tem um delay, né? Tem um tempinho aí para você Demora um receber tempinho, a né? mensagem. Demora um tempinho. Então, minhas mas dá pra ouvir. orientadas aí são duas, né? Nesse caso é a Viviane e a Beatriz. Até agora, vocês estão de parabéns, né? Todos os alunos aí, pelas apresentações, né? Uns com as apresentações mais longas, outros com uns relatos mais curtos, mas todos com o seu brilho, com sua verdade e com seu valor. Na orientação, aí no caso da Viviane, da Beatriz, eu sugeri para elas a questão de vídeos ou alguma gravação de áudio, mas deixei a critérios, né? Como o critério nós, como orientadores, é só orientar mesmo, né? Então, foi a função que me coube e eu passei. Elas resolveram estar Perfeito, show de bola. fazendo aí o relato manuscrito e eu sugeri que fizesse a leitura agora no momento. Vamos lá, Perfeito. Viviane? Bacana. Olha, ô Viviane. É isso aí, Leandro. Eu gostei que ela já chegou pedindo boa noite. Abra a câmera aí. Dá para abrir aí para a gente poder conhecer vocês, pelo menos? Diego vai Gente, abre aí para a gente conhecer o pessoal que está aqui na sala. É só eu e Zander? A gente conhece o pessoal batido aí, ó. Né, Lúcia? Ué. O pessoal do segundo ano já tá batido aí, ó. Agora vocês... Eu só não vou abrir a câmera aqui porque eu estou num local que não é minha residência, viu? Mas pode ficar à vontade. Entendemos. Tá no anexo aí, né, Leandro? Viviane tá terminando a chapinha aí. Oi. Pode ficar à vontade para abrir a câmera. Não, gente, desculpa, mas eu não vou abrir não, porque eu sou tímida e eu tô desarrumada. Tímida? Então, beleza. Tranquilo. Por favor, deixa ela. Pode ficar à vontade para fazer o relato. Lembrando aqui, gente, que essa história é um resumo da minha própria vida, entendeu? Então, vou começar aqui. Eu sou Viviane, nasci em São Paulo, Santo André, São Paulo, né? Mas moro aqui em Porteirinha há muitos anos. Vim apresentar um trabalho para os professores da Escola Miguel. Minha história, minha vida. Tive uma infância muito difícil, com grande dificuldade e poucos recursos. Sou de uma família muito humilde e que não valorizava os estudos. Sendo assim, tive que batalhar bastante para conseguir ingressar em uma escola. Tive que trabalhar muito cedo. Aos 8 anos, já cuidava da casa e trabalhava na roça. Logo depois veio meus irmãos. Então, tive que cuidar deles. Era muito trabalho, mas não tive, era muito trabalho. Não tive direito de brincar como uma criança normal. E no meio de tudo isso, não deixei morrer o meu sonho de estudar e ser alguém um dia. Quando completei meus 12 anos, enfrentei minha mãe e meu padrasto, que, por sinal, era um carrasco. Peguei meus documentos e me matriculei em um grupo escolar. Era chamado assim naquele tempo. Contra a vontade deles, consegui concluir a 4ª série. Mais uma vez tive que interromper meus estudos para trabalhar. Saí da zona rural e vim para a cidade aqui em Porteirinha. Comecei a trabalhar como empregada doméstica. Um tempo depois tive meus filhos. Aí que complicou tudo mesmo, pois não tinha com quem deixá-los para estudar. Foi muito difícil. Filhos pequenos, sem uma boa formação escolar, não tive escolha. Ainda trabalhando como empregada doméstica, criei meus filhos. E quando eles já estavam grandes, voltei a estudar. E com muito esforço e dedicação fiz o 9º ano.
foi uma alegria tremenda para mim. Para muitos, pode não ser nada demais, mas para mim foi a realização de um grande sonho. Hoje são meus filhos que me ajudam nas atividades escolares. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas creio em Deus e na minha capacidade. Sou uma mãe e uma estudante muito feliz. Minha filha Yarissa tem 21 anos, meu filho Yuro tem 16 e meu caçula tem 11 anos. Agradeço a todos os professores que estão nessa caminhada comigo. Muito obrigado a todos. Essa é minha história, um resumo da minha vida em poucas palavras. É isso, Que gente. maravilha, linda história, viu? Tá de Linda parabéns. história, viu? Superação, Emocionada com a história dela. Eu já tinha lido o relato dela. Bacana. Aliás, a filha dela, acho que é nossa aluna. Sim. Não é? A filha dela é nossa aluna. Muito emocionante, viu, Vi? Obrigada. Sua história. Está de parabéns. E é uma coisa interessante é que hoje seus filhos te ensinam e te ajudam, né? Yarissa e Yuri, eles me ajudam bastante nas minhas atividades, né? Isso é mais um combustível, né, Viviane? Para você não parar dos estudos, principalmente, para você continuar a vida. Eles estando no mesmo patamar que você com relação aos estudos é importante, porque conversa a mesma língua. Muitas vezes os pais ficam por fora, né, do processo, mas você está vendo como é que é, você está aqui, você está percebendo que a escola não para e ela tem esse papel. Que bom. Super E é um belo exemplo, né, Zander? Exatamente. É aquela vitrine que a gente falou, né, Leandro? O modelo, as referências. Exatamente. Com certeza. Parabéns, professor Leandro. Show de bola. Nada, o mérito é todo da Viviane. Eu não fiz nada, só recebi mesmo. Passei uma orientação. Mas teve a contribuição, claro que teve, né? Parabéns. Isso. Bacana. O Wellington, tá por aí? O Wellington? Deixa eu ver se ele tá aqui. Bia falou sobre o trabalho dele, que levou na escola. E aí, Wellington, beleza, cara? Como é que tá? Belezinha, bom demais. Você tem uma cópia desse trabalho seu? Foi um material escrito? Como é que foi? Eu fiz o rascunho e depois passei a limpa. Infelizmente, eu levei o que eu passei a limpa, eu levei para a escola hoje à tarde. Entendi. E o rascunho eu joguei no lixo. Oh, diabo. Mas você queria relatar um pouco para a gente? Como é que você construiu? Você construiu a partir de uma experiência sua? Ou foi um conto de algo além? Foi uma coisa que aconteceu comigo e eu joguei tipo como se tivesse acontecido com outra pessoa, sabe? Eu, como narrador, contando uma história. Sobre o que falava essa história? Sobre um menino que não queria estudar, né? Ficava matando a aula. E esse menino ficou parado no tempo? Não, ficou não. Ele deu a volta por cima. Aí ele falava com o pai dele que ele estava indo para a escola, né? Estudar e tal. E, na verdade, ele não estava indo estudar. Ele estava indo para a rua e para a praça brincar. Com aqueles que falavam que era amigo dele, né? Mas, na verdade, não era amigo, não. Aí, o que acontece? O tempo passou, né? E teve a reunião da escola, né? A reunião dos professores com os pais. Aí, o pai dele foi lá e queria saber a situação do filho, como é que estava, né? Aí, a professora já foi logo falando. Seu filho já tem muito tempo que não vem na aula. Aí, beleza. Ele foi embora, né? De boa. Chegou lá, o filho dele estava lá sentado, lá, brincando lá. Ele só chegou e falou, parabéns, meu filho, você tá de parabéns, viu? Continue assim. Aí o filho dele já desconfiou, né? Meu pai assim tá errado. Descobriu alguma coisa lá. Enquanto o pai dele pegou o cinto para dar uma nele, ele saiu correndo, né? Porque ele foi esperto, ele desconfiou. Só que por azar dele, o irmão pôs o pé na frente, ele tropicou e caiu. E aí ele levou uma, né? Que vamos parar a história por aí. Ele aprendeu a lição. Ele virou gente. Virou gente, né? E hoje ele está aqui de volta. Quem é ele hoje? Quem é esse cara? Foi lá da quinta para como é que é? O ensino médio, né? Fundamental, da quinta para oitava. E hoje? Quem que é esse moleque jogado da rua aí? Oi?
Quem é ele hoje? Ué, sofreu muito no mundo aí, né? Trabalhou num cada lugar aí pra fora aí, tipo Goiás, São Paulo, do sul de Minas. E virou eletricista, né? E hoje tá aí de boas. O moleque aprendeu, hein? Entendeu, ué? Bacana, cara. Show de bola. Queridos. Parabéns pro pai, serviu para hoje, né, Zander? Demais, Como diz o ditado, é melhor você apanhar do pai e da mãe do que você apanhar do mundo. Exatamente. E naquela época, né, o apanhar era uma forma de mostrar, inclusive, carinho, cuidado, né? Ó, filho, eu não quero que você faça isso. Também eu era muito preguiçoso, moço. Entendi. Todo mundo tem uma fase dessa, né? Talvez uns prolongaram mais, outros menos, mas a gente sempre tem uma fasinha e não quer saber de nada. Tá bom, né? Hoje os pais não podem fazer isso com os filhos mais, né? Mas... Sim, tem que ser rígidos, mas... Se fizesse, o mundo seria melhor, né? Mas se o pai hoje for bater no filho, infelizmente ele vai preso, né? Não pode corrigir, não. Mas hoje o apanhar, muita gente nós temos a capacidade de bater mentalmente. Eu acho que esse bater, no sentido, entre aspas, bater mentalmente, ele tem muito mais efeito do que o apanhar fisicamente. No tempo meu, eu batia mentalmente e fisicamente. Lembrando também, Zander, que essa lei que saiu é aquela questão mais do espancamento, né? Isso. Você pode corrigir sim o seu filho, você não pode espancar, porque tem um lugarzinho certo assim pra gente dar uma corrigidinha, que é bem fofo, que é a bundinha, né? Olha a Lúcia dando ideia. É porque eu tenho filho, né? Então, assim, a questão do... E hoje o filho usa essa lei contra os pais, né, Wellington? Mas lembrando que essa lei é para o espancamento, né? Pais que pegam filho e espancam. Mas, na verdade, nem funciona, que tem pai mata filha e fica por isso mesmo, né? Mas, assim, é o cuidado que a gente tem que ter com essa interpretação, né? O espancamento. Mas Zander teve uma fala aí muito bacana com relação ao pensamento, né, Zander? Isso. Hoje o pensamento está aqui, ó. A educação está aqui, ó. Você aperta e o exemplo também hoje conta muito. Né? O exemplo é a raça, né? Exatamente. Não adianta você querer educar algo se você não é educado. Eu lembro, tem um cara que fala muito disso. Meu Deus do céu. Psicanalista muito conhecido, vou lembrar o nome dele aqui. Vocês vão entender essa frase. Ele fala que sempre por trás de alguém que fere, há alguém ferido. Sempre por trás de alguém que não ama, há alguém que nunca amou. Alguém que não abraça, alguém que nunca foi abraçado. Nunca foi abraçado. Exatamente. Então nós temos esse desafio. Augusto Cury, nós temos esse desafio aí, em transportar aquilo que a gente não sentiu. Então, que nós façamos um entendimento disso muito claro durante o nosso dia a dia, durante as nossas experiências. O objetivo desse trabalho, além da questão da literatura, do conto, da narrativa, da instrução da língua portuguesa e das outras disciplinas, é transportar para vocês a ideia de que a escola está muito ligada à realidade do estudante da EJA. Essa é a EJA... Deixa eu fechar aqui. Essa é a EJA Novos Rumos. Esse é o papel que ela desempenha. Promover uma aproximação muito maior entre a escola e o educando, principalmente na etapa da vida tão delicada quanto é a EJA, né? De trabalho, de vida familiar, de estudar. Então a gente vai tentar ligar, fazer com que todos esses pontos da vida pessoal elas se tornem muito mais fáceis para que você aprenda e que nada de fora atrapalhe esse aprendizado. Acho que esse é um dos nossos objetivos. Professores, alguém mais tem alguma fala? Lúcia, antes de mais nada, eu quero agradecer por você nos apresentar inicialmente. Tudo começou, pessoal, com uma conversa na Lúcia. Sim, Leandro. Eu acredito que esteja faltando uma aluna ainda. Beatriz? Aluna Beatriz. Não sei se ela está na sala ainda. Eu pensei que o trabalho era junto dela e quando o Viviane falou. Não, Beatriz, ela não está mais. Ela estava ansiosa, deve ter saído. Pelo que eu entendi, Viviane falou que era junto, parece que elas fizeram. Se você quiser dar uma chamada nela aí. Não, tranquilo. Zander, só ressaltando aqui, a literatura ela é uma realidade. Ela é a realidade, ela é uma realidade, porém os autores preferiram fazer em forma de poesia,
em forma de contos, em forma de lendas. Quem tiver curiosidade, leia o texto Macunaína para vocês verem como que é interessante. Coisas que já aconteciam há anos e os autores trouxeram para nossa realidade de hoje, que acontece hoje também. Então, a literatura, ela é a realidade. Né? Então, nós estamos fazendo aqui um conjunto de coisas, né? De conto, a realidade da nossa vida, a interação, né, professor e aluno, a gente saber o grupo de profissionais que temos e o grupo de alunos que temos. Eu, assim, desejava muito que tivesse mais gente. Nayara saiu, né, teve que sair, né, porque Nayara é fã da Zeja, e eu sou fã desse grupo. Zander, você estava falando que começou com uma conversa, né, esse trabalho, né, uma coisa... informal, né? Bem, sem muito objetivo final, né, Lúcia? Foi. Ô, Lúcia. E graças a Deus deu no que deu. Oi, Leandro. Desde já queria agradecer o desempenho de todos aí, né, a dedicação e principalmente a você, a orientação, viu? Muito obrigado aí. Então, Zander, eu acredito que encerramos por hoje. Só agradecer mesmo, você chama chave de ouro esse bimestre, agradecer a todos pela participação, viu? Um bom descanso e entendam todas as exposições aqui como referência, como modelo, como vitrine para a gente levar para o Só um minutinho, viu? Gente, nós temos que agradecer muito o professor Zander, viu? Ele tem, assim, uma parcela enorme nesse trabalho. Então, Zander, muito obrigada. Os áudios lá que eu ia mandando, Zander, obrigada pela paciência. Zander a escola toda. É trem, tá aposentando já, viu? Nós temos que agradecer muito a ele também. Obrigada, viu, Zander, pela parceria. A todos nós. Obrigada a cada um dos professores, né, pela contribuição. Isso. Aos nossos queridos alunos. Muito obrigada por vestir essa camisa junto conosco, viu? Obrigada a cada um de vocês. Né? Isso, obrigada a cada um. Deus abençoe. Ô, Zander. Oi. Eu vou te falar lá no PV, viu? Terminar aí. Beleza, tranquilo. Viu?